Boa noite, queridos irmãos e amigos. Estamos com vocês mais uma vez, como acontece todas as terças, neste pequeno assuntos de famílias. Então esperamos que estas pequenas palestras, pequenas apresentações a respeito de família possa ajudar a cada um de vocês. Nós procuramos falar dentro daquilo que as Escrituras nos falam e naquilo que as mensagens nos apresentam. Então, eu creio que isso é para edificação. Todos nós temos uma grande preocupação a respeito da salvação de nossos filhos. É uma preocupação profunda que cada pai, cada mãe traz consigo. Então nós estamos aqui com várias mensagens, perguntas e respostas, principalmente as 4 últimas respondidas pelo profeta no ano 64, e queremos a ler as perguntas que foram feitas ao profeta e ver qual foi a sua resposta. E é claro que em algum ponto estaremos inserindo algum ponto de vista, lembrando de algo daquilo que as Escrituras ensinam, ou mesmo ele nos fala em outras mensagens, ou mesmo baseado nas experiências nossas. Só espero que tudo isto possa contribuir para o bem espiritual, o bem da tua família. O livro que nós temos hoje, a mensagem é Perguntas e Resposta número 1. A pergunta número 4 é esta. Querido irmão Brana, serão salvos todos os filhos e filhas dos verdadeiros crentes? Serão salvos todos os filhos e filhas dos verdadeiros crentes? Qual foi a resposta do irmão Brana? Você é capaz de responder para si? Não, disse ele. Não, irmão, não. Por certo que não. Veja conforme copiei do Dr. Davi Duplessis sobre este comentário. Deus não tem netos, só filhos e filhas. Então aqui está uma coisa que temos que parar e ver. Deus não tem netos, só filhos e filhas. Então a geração de Deus, ela é curta, é muito curta. É filhos, é pai e filhos. Não tem neto, não tem bisneto, não tem tataraneto. É muito curta a geração de Deus. É pai e filhos. Terão que nascer tal como seus pais nasceram do Espírito. Vê? Isso é o que faz ao homem uma nova criatura. É porque ele nasceu de novo, renascido. Seu primeiro nascimento traz um homem natural à terra. Seu segundo nascimento traz a um homem espiritual do céu. Vê? Transforma sua alma, não sua consciência exterior, mas seu ser interior. Seus sentidos, ele ainda sente, cheira, tem paladar e ouve, porém suas partes internas, seus desejos, o que o motivam tem sido mudado para Deus. Vê?
Agora, recordem, a única forma em que isto pode ocorrer seria isto. Tal como foi no tempo do centurião romano, Paulo disse ao centurião romano, ele e Silas, quando ele quis puxar sua espada e matar-se, porque Deus havia sacudido o cárcere com um terremoto, e ele disse, não te faças nenhum mal, veja que todos estamos aqui, levanta-te. E quis saber o que podia fazer, ele disse, levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor, e serás salvo tu e tua casa. Agora como? Se tua casa crer na mesma maneira que tu crês, vê? Ora e encomenda teus filhos a Deus e mantenha-se firme em Deus, crendo que serão salvos. Então aqui, irmãos, queremos parar um instante para degustar com mais calma este assunto, remoer com mais cuidado. O profeta está nos apontando duas coisas aqui. Serão salvos todos os filhos? Não. Tal como você nasceu de novo, teus filhos terão que ter a mesma experiência, a mesma decisão, para que se tornem filhos de Deus. Isto quer dizer, é o novo nascimento. O novo nascimento, Jesus só se referiu uma vez. É o que temos registrado na Bíblia em São João capítulo 3. Quando Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. E uma pessoa que não nascesse de novo, era impossível ver, quer dizer, entender as coisas espirituais. Por isso, vemos que o novo nascimento, ele muda o homem interior. Não vai mudar a tua fisionomia, a minha, os nossos sentidos, mas aqueles desejos pecaminosos. E isso morre, tem que morrer. Quando antes vivíamos atrás de tudo isto. Mas o novo nascimento, ele traz a natureza de Cristo para dentro de você. Então, isto nossos filhos terão que passar. O teu novo nascimento, irmã, não corresponde também para toda a sua família. A tua salvação não quer dizer que vai para toda a sua família. Não. É preciso eles nascerem de novo. E todo nascimento, como disse certa vez o mensageiro, é uma sujeira. Não importa se seja em um quarto de hospital pintado de rosa, lençóis brancos, é uma sujeira o nascimento. E aí a pessoa que busca o novo nascimento também há um preço a pagar. Ela tem que desejar realmente isto, e buscar por isto, e vamos dizer, e chorar por isto, e rogar a Deus, e simplesmente matar esses espíritos errados com sede e fome, dizer não para eles, e se voltar às coisas de Deus para que estas possam crescer, fluir e dominar a sua vida. Então, o novo nascimento é o que faz com que você seja uma nova criatura, seja um filho. Não é porque uma pessoa pertence a uma religião, não é porque põe o teu nome no livro da nossa igreja, aperte a mão do pastor e pertence ao companheirismo. Não, não, não. Deus não tem netos. Deus tem
filhos. E veja vocês, que tal como você se tornou um filho, um dia esse moço, essa moça, nascida na igreja, vamos dizer, nesta fé, ensinado, ela tem que fazer a decisão dela. Ele tem que fazer a decisão dele. Vamos dizer, eu também sou pai. Eles crescem dentro da igreja, conhecem os hinos, conhecem os ensinos, conhecem a fé, eles conhecem a Bíblia, conhecem, creem em tudo isto. Mas parece que aquilo ainda não se firmou de um modo espiritual, de um modo pessoal, vamos dizer. Mas chega-se um dia que este filho, esta filha, ela tem que fazer a decisão dela. Por quê? Aí ela será salva. Não é porque antes nasceu no lar crente, frequentava, conhecia, era uma boa pessoa. Isto não quer dizer que é salvo. Eu quero transmitir uma experiência. Certa vez eu ia subindo o morro, subindo a ladeira, rio acima, um barranco na beirada de um rio. E ali naquela cidade tínhamos um pequeno grupo de irmãos. E o nosso irmão ia na frente, ele tinha 4 filhos e uma menina, uma moça. E uma família muito distinta, super distinta. Como quem diz, não tem que se preocupar, são crentes. Mas me veio algo que eu digo, é este sentimento. E eu disse para aquele irmão, falei, meu irmão, um momento. Olha, você tem que chamar a tua filha e orar com ela para que ela receba o Espírito Santo, para que ela alcance uma experiência com Deus. Aquele pai simplesmente me disse, não, mas está tudo bem, não há do que se preocupar. Eu disse, bem, irmão, eu estou dizendo isso por um sentimento que eu creio que seja de Deus. Então, como ele não aceitou, simplesmente continuamos a nossa caminhada. Mas foi poucos dias depois disto, quando a menina alcançou 18 anos, simplesmente achou que agora ela poderia administrar a vida dela. Bem, não precisa dizer o que aconteceu, se foi. Se foi para as coisas mundanas. Mas eu penso, se aquele pai tivesse ouvido a voz de Deus, através do seu pastor, que com sentimento, algo sobrenatural lhe falou, teria salvo, teria conduzido o seu lar. Então, de uma maneira diferente. Então, os irmãos, vejam que, às vezes, por uma coisinha tão pequena, mas ali se decide o futuro. E eu quero dizer a mesma coisa para vocês que nos ouvem. Você que é mãe, você que é pai, não importa se esse seu filho está casado, ou é a sua nora, tem sua nora ou sua filha, você sabe muito bem até aonde vai aquela firmeza de fé. Porque quando se nasce, você tem certeza, este aqui, o Senhor é o meu Pai. Eu sou filho de fulano. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. E chamar para orar, e buscar, e se humilhar, e chegar a Deus com sinceridade e desejo real
de uma experiência experimentada com Deus. Porque cristianismo não é ser um membro de uma igreja. Cristianismo não é só cantar bonito, não é conhecer a Bíblia de cor. Cristianismo começa com uma genuína experiência experimentada por Deus. Por isso Jesus disse que o novo nascimento é necessário. Em verdade vos digo, necessário vos é nascer de novo. Não há o que discutir. Jesus reafirmou, né? Em verdade vos digo. É a primeira doutrina de Cristo. Hoje, às vezes, quando a pessoa vem à igreja, principalmente quem tem muitas teorias na cabeça, muitos quadros, mal a pessoa se converte, ali começa a ensinar assuntos, trovões, e mais isto, e selos, e mistérios aqui, mistérios dali. Você está edificando a casa, começando pelo telhado, quando deveria começar pelo alicerce. É a justificação da fé, é a santificação, é isto, é morrer, passar o Rio Jordão, morrer para si mesmo, e se tornar um filho de Deus. É cruzar o Jordão, é nascer de novo. E depois ter uma vida cheia do Espírito Santo, que é o poder de Deus na vida deste filho, desta filha. Mas antes de ensinar o fundamento, fica dando voltas com blá blá blá. Ah, mas é certo, mas não é o necessário agora. Você que é um pregador, você que é uma mãe, você que é um pai, aprenda a colocar os fundamentos. Primeiros fundamentos. O que sustenta a casa é os fundamentos. Não adianta a casa ser bela se ela não tem um fundamento sólido. Mais tarde isto vai rachar as paredes, vai acabar. É como disse Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, considerá-lo-ei como um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Pode-se fazer um palácio, mas quando correrem os rios, soprarem os ventos, ela não vai suportar. Mas aquele que ouve e obedece, não é só ser um ouvinte, mas um praticante. Este sim edificou a sua casa sobre a rocha. Então o novo nascimento é isto, é a natureza de Deus vindo para dentro deste filho. Irmão Brana, todos os filhos dos verdadeiros cristãos, vamos dizer que nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, eleitos, eles são salvos? Não, não e não, disse o profeta. Deus não tem netos, ele tem filhos e filhas. Quer dizer, eles têm que nascer. Para que seja o filho, tem que ser gerado, ser concebido, ser gerado e nascido. É isto que deve ser feito. E o novo nascimento traz essa natureza de Deus. Verdade? Você simplesmente, Deus tira de você aquele desejo do pecado. Agora, se você tem desejos ainda de pecado, de pecar, de fazer a coisa errada, questione a tua natureza. É como eu conto sempre uma historinha. Você pode pegar um porquinho ali fora e dar um banho de shampoo nele, e escovar os dentes dele, e colocar uns detefon, vamos dizer, uns perfumes, e uma gravatinha, e um casaquinho, e fazer uma caminha para ele ali próximo do sofá, e você dizer, olha queridinho,
Você era um porco. Eu te tirei do barro, eu te limpei. Agora você não deve mais voltar para a lama. Entendeu? Porquinho parece que até se ouve, a gente ouve ele dizer, entendi. Mas, na primeira oportunidade que ele tem, olha, para onde ele vai? Então não adianta dizer, olha, meu irmão, minha irmã, agora você é uma crente. Meu filho, você agora não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Você... irmão, tem que ser mudado a natureza de dentro. Senão aquele, desculpa a expressão, aquele porquinho, na minha aplicação, ele sai ali, na lama. Não é assim? Por quê? É a natureza. É a natureza do corvo, do urubu comer carniça. Agora a pomba não come carniça. Mas se nós pudéssemos fazer um transplante, tirar a natureza deste porco, e dentro deste corpo porco, puséssemos a natureza de ovelha, será que precisaria ter cuidado para que não fosse a lama? Não. Seus hábitos seria diferente. Então, novo nascimento não é dizer eu creio nisto, eu pertenço a isto, eu sou desta igreja, eu dei a mão de companheirismo, eu creio que eu estou certo, porque as gente com quem eu me associo estão certas. Não, você tem que saber se você nasceu. Se você é um filho, se você é uma filha. Creio que todos os nossos irmãos entenderam. Agora, o segundo ponto, nós temos que ter fé. Como disse o profeta, citando Paulo, com aquele carcereiro, ali, aquele centurião, aquele carcereiro de Filipos. Paulo, aquele homem disse, o que eu devo fazer para ser salvo? Irmão Brana diz que hoje a pessoa vai responder o que é que não deve fazer para ser salvo. Mas a pergunta é simples, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo? Creia no Senhor Jesus Cristo, tu e tua família. E aí vem o profeta e diz, se a tua família crê conforme você crê. Se eles receberem conforme você. Então o que é que nós podemos fazer? Você que é mãe, você que é pai, devemos simplesmente encomendar eles a Deus. Sim, encomendá-los a Deus. E requerer. Eu quero dizer uma coisa. Isto é a minha fé. Você anda na altura da sua fé. Mas eu não criei filho, não gerei filhos para povoar o inferno. Eu creio, por isso eu requeiro perante Deus e bato na porta. Entende? Senhor, eu quero cada um deles comigo, ali do outro lado. Como disse o profeta, uma mãe, ela é imperfeita. Ela se sente incompleta sem a sua família. Então, Senhor, dá-me o meu filho. Senhor, dá-me a minha filha. Por isso a coisa começa lá de baixo. Cria o teu filho no caminho que deva andar. Ponha dentro dela, os princípios. Agora, quando chega essa idade da adolescência, minha mãe não diz adolescente, aborrecente ela fala. A velhinha diz, os aborrecentes. Eles têm suas ideias, eles pensam que eles é que sabem, o pai e a mãe é uns quadrados, não sabe de nada, e que o mundo tem que girar de acordo com a visão deles. E vocês sabem, vocês passaram também por isto, eu passei por isto.
é um tempo de dificuldade. É dificuldade, sabe por quê, irmão? Você nunca foi pai de adolescente, se seus filhos nunca passaram por isto. E você vai ter que aprender. E quem aprende vai errar. E eles também, como adolescentes, nunca tiveram pais. Nunca foram filhos adolescentes. E eles vão errar. Eu penso que a criação é mais ou menos isso aqui, ó. Prefiro manter mais fechado e aberto. As horas, quando precisa, segura. Até que os anos vai passando, a pessoa vai amadurecendo e chega àquela posição, aquele rapaz dizer não para o que é errado. Aí te descansa. Não é aquela coisa apertada. Minha mãe sempre diz, o que muito aperta com a mão sai entre os dedos. Mas também não é aquela coisa aberta, sem limite, sem regras. Não, 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 não. É preciso saber segurar na hora certa, e se é o garoto, a garota vai correspondendo, aí vai soltando. Não é porque diz, mãe, a senhora não confia em mim? Ora, me dê. Entende? Ingrediente, substância que me leva realmente a crer. Mas como posso crer se sai para a escola e depois sabe que vai por outros lados? Diz que vai fazer o trabalho com as colegas e vai para outro rumo. Ora, então, menina, moça, porventura que nos ouve, promova em sua vida aquilo que realmente leva a eles a confiar. E não cobre com palavras. E vocês não devem realmente somente confiar em palavras. Olhe as atitudes, as ações, se elas estão sendo correspondentes a palavras. Francamente, eu não sou muito desta criação aberta, moderna, e isso, e essa coisa toda, não. Não, 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 não. Eu penso que as coisas têm que ter regras, têm que ter princípios, todo lar tem um regime, tem normas. É preciso. E mais, mas a lei olha, o governo deve cuidar do que lhe toca. A sua família é você que deve cuidar. Porque ele nunca vem te dar comida para os teus filhos, mas se você não cuidar, ele tem cadeia para teus filhos. Então devemos realmente cuidar, fazer mais severos, vigiar melhor, cuidar, cobrar. É isto. Ah, mas se der uma palmada, a lei. Olha, pé de galinha não mata pinto. Pé de galinha não mata pinto. Tapa de mãe, aí uma surra, isso não mata. Isso não aleja. Agora, quando você corrige, com o que você corrige? Tem mãe que é tão exigente quando eles são pequenininhos, quando vão crescendo, elas vão virando um mingau para os filhos. Os filhos dominam como quer. Não, agora que eles têm um corinho mais duro, tem seus 9, 10, 11, 12 anos, agora que você tem que estar mais perto e o pai acompanhar. Se vai um desgaste enquanto são pequenininhos, deixa com a mãe, mas o pai tem que acompanhar. Porque a mãe já está um tanto cansada. Então é preciso acompanhar. Mas, voltando ao nosso assunto, necessário é nascer de novo. Agora, encomende a Deus os teus filhos. Encomende a Deus. Nós vamos observar isso no exemplo na próxima programação, a próxima terça-feira, né?
o que aconteceu na própria família do irmão Branham, com a sua filha Rebeca. O que ele fez? Encomendou. E Deus atendeu? Você pode fazer a mesma coisa. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele vai atender. Porque se um dia Ele atendeu alguém, Ele tem que atender o outro, senão essa não é a base correta, Ele não seria Deus. Então, que Deus os abençoe, uma boa noite a todos.